abrir então a nossa Bíblia em Neemias, no capítulo 8. Neemias capítulo 8. A semana passada, nós lemos sobre a liturgia, né? E como que era a liturgia que nós encontramos naquela leitura, né? Como que era? Dá mais espaço aqui. Vamos lembrar então. Foi construída uma plataforma e Esdras, o livro aqui é de Neemias, mas Esdras, o escriba que tinha dedicado a sua vida a estudar, cumprir e ensinar a palavra de Deus, ele foi para cima da plataforma, né? E todo o povo reunido na praça, né, ali, e ele pregou, certo? O que ele fez? Ele leu, desde as 6 da manhã até o meio-dia, lendo a lei, lendo os rolos da lei, né? Era esse e o povo estava ouvindo a leitura e chorando copiosamente. Será que nós vemos isso hoje em dia, né? E a liturgia ali era interessante, porque quando ele abriu o rolo para começar a ler, todo o povo se colocou em pé, né? E durante a leitura diziam amém, né? Diziam amém, amém. E num dado momento se prostravam com o rosto em terra, né? Em reverência ao Senhor nosso Deus. O povo ouvia também, ouvia com atenção. O povo se levantava, o povo também se dobrava diante das Escrituras. Havia uma interação, havia um movimento no meio do povo, uma interação entre quem estava ministrando, junto com diversos outros escribas, e o povo que estava ouvindo. E no meio do povo tinha um grupo que ensinava. E todos aqueles que tinham o entendimento, precisa de entendimento para estudar a palavra, estavam ali atentos, sendo ensinados, sendo instruídos, aprendendo, ouvindo, adorando. Não é isso? Mas tinha um homem lá chamado Esdras, que era o entendido, o escriba, entendido na lei de Deus. Então, hoje nós conseguimos ver nesses textos que existe um formato exterior importante no culto também, né? Nós que somos tradicionais, pouco reagimos e temos até um pouco de vergonha, né? Às vezes de levantar a mão, né? Quando a gente canta aquele cântico, como é que é? As minhas mãos vamos levantar. Daí a gente faz assim, né? Faz lembrar aquele dinossauro, né? Sabe aquele da mãozinha? As minhas mãos, eu quero levantar, daí faz assim, né? Daí, se o cara fizer as minhas mãos, eu quero levantar, daí já é pentecostal, né? Daí não dá. Será que é assim? Esses dias a Rebeca estava falando que lá na outra igreja, ela tem mais liberdade para fazer certas coisas, né? Mas não porque aqui é proibido, mas são os costumes, né? Mas é interessante que a Bíblia também coloca esse aspecto da exterioridade da fé como algo importante, como nós vemos aqui. O povo reagia, e reagia com o seu corpo, e reagia com a sua voz. Tem um pastor que
se não me engano é o Silvado, não tenho muita certeza, lá da igreja do Bacaxiri, que ele foi pregar numa igreja de negros americanos e achou o máximo que ele estava acostumado a pregar numa igreja com aquela liturgia, né? E quando ele foi nessa igreja de negros, havia uma interação tão grande e a congregação não dizia assim, amém, aleluia, sabe o que eles falavam? Eles gritavam, é isso aí, pregador! E ele lá pregando, ele ficava entusiasmado, né? Ficava mais. Ele dizia assim, pregar com torcida é outra coisa, né? Então é importante o aspecto exterior, mas também aparece no texto, temos no texto, o aspecto mais interior. Porque não adianta exterioridade. A exterioridade, ela pode ser vazia. A exterioridade, ela pode ser teatral, né? Mas nós não podemos rejeitar as expressões exteriores do nosso culto, mas elas devem corresponder a aspectos interiores. No livro de Joel, tem uma exortação ao povo, quando diz assim, rasgai os vossos corações e não as suas vestes. Porque rasgar as vestes era uma demonstração de arrependimento, de contrição. E o profeta Joel diz, olha, diante dessa catástrofe, qual que era a catástrofe? A locusta, né? Diante dessa catástrofe, rasgue o coração. E não apenas as vestes diante do Senhor. Isto é o aspecto exterior, mas também o aspecto profundamente interior. E não existe avivamento real se não tiver o aspecto interior, mas também o aspecto exterior da fé. Nós somos muito ricos no aspecto interior, né? Porque nós somos contidos. Mas agora há pouco eu ouvi duas aqui dançando, eu pensei, é assim que tem que ser. Né? Ou não? Pode? Alguém na Bíblia dançou? Miriam, tocando pandeiro, né? Dançou. E Davi dançou. E quando ele foi criticado por estar dançando alegre no meio do povo, trazendo a arca, eu preguei esses dias sobre isso. O que aconteceu? A mulher dele da janela olhou e o desprezou. E quando ele chegou, ela disse assim, você parecia um homem vulgar, agindo dessa forma diante de escravas. E por causa daquela atitude, porque ele estava louvando a Deus, ela recebeu um castigo da não maternidade, né? Ele nunca mais a procurou e ela foi impedida de dar à luz, não dando descendência ao seu pai, que era o rei Saul. Porque ela olhou com desprezo aquilo que aquele homem estava fazendo com alegria e fé. Então, aspectos interiores, aspectos exteriores. Será que nós podemos duvidar dos aspectos interiores de Davi? É só nós lermos os Salmos, né? E os Salmos, eles testificam dessa interioridade profundamente ligada a Deus e à ação do Espírito Santo. Mas, então, nós vamos ler algumas coisas que aconteceram, porque o povo, vamos lembrar disso, na plataforma, Esdras pregando, o povo ali contrito, chorando, ouvindo, entendendo, isso é importante, aprendendo, e daí acontece algo. Nós vamos ler no capítulo 9, vamos lá no capítulo 9.
E vamos ver algumas coisas. Diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Que coisa, hein? Então aqui, ó, se reuniram, jejuaram, se vestiram de panos de saco, colocaram terra na cabeça. Era um sentimento de arrependimento, de contrição, que eles manifestavam exteriormente com as suas roupas, mas que eram manifestações de algo que acontecia dentro do coração deles, né? Porque jejum por jejum é só passar fome. Precisa de algo mais. Versículo 2 diz assim: os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Era um momento de arrependimento e confissão dos seus pecados e dos pecados dos seus pais. Por quê? Porque eles tinham acabado, é pós-exílico, né? Eles tinham acabado de voltar do exílio por causa dos pecados dos seus antepassados. Não é isso? Então eles estavam confessando os pecados, dizendo: olha, nós, povo, nós, nação, nós pecamos. Era isso. Daí olha o versículo 3, que bonito, né? Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Quanto tempo eles leram? No versículo 3, né? Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor. Será que é um bom tempo para nós termos a nossa meditação diária? 3 horas meditando na palavra e 3 horas confessando, adorando ao Senhor e confessando os pecados. Tem gente que diz assim: eu não consigo ficar 5 minutos orando, né? Quanto tempo você precisaria para confessar os seus pecados? 3 horas daria? E os pecados dos seus antepassados, né? No versículo 4, vamos ler: em pé na plataforma estavam os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor. Aqui a gente vê outra diferença, né? Em cima da plataforma, esses caras aqui, em alta voz, clamavam ao Senhor. Por que às vezes é preciso ser em alta voz? Uma vez chamaram um pastor para orar, né? A mãe de um pastor chegou: filho, ore aqui pela minha amiga, porque ela está com um filho doente, né? Interceda pela vida dela. Daí o pastor foi lá, né? Estava ali a mulher e fez assim: Senhor, abençoe a vida dela, né? Cure as suas enfermidades. Será que Deus ouviu? Deus ouviu, claro, né? Daí a mãe dele chegou nele e falou assim: filho, é esse o jeito que você está orando pela minha amiga? Daí ele falou: estou orando pedindo cura, pedindo libertação. Deus está me ouvindo? Daí aquela mãe falou assim: claro que Deus está te ouvindo. Se você orasse em silêncio, Deus estaria te ouvindo. Mesmo em silêncio, você orando, Deus estaria te ouvindo. Mas ore alto. A mãe deu uma bronca no pastor. Sabe por quê? Porque ela precisa ouvir
E a sua voz vai imprimir nessa vida fé. Às vezes a gente pensa, Deus está ouvindo, vamos ter aqui oração silenciosa. Nada contra, tá? Mas muitas vezes o visitante precisa ouvir. E ouvindo, ele sente fé brotando no coração. E ele começa a participar daquela oração. E muitas vezes Jesus diz assim, né, para quem ele curava, a tua fé te salvou. E nós encontramos Paulo também andando, e ele olhou alguém, ele viu que aquela pessoa tinha fé para ser curada. Então, eu exerço a minha fé orando, só que o outro precisa brotar nele também fé. E muitas vezes a voz alta, muitas vezes falar alto, muitas vezes você dá um grito aí do lado do teu companheiro que está do lado do visitante, dizendo, amém, Senhor, abençoa aqui do lado. A pessoa escuta, estou sendo abençoado. Né? É fácil? Para nós é mais difícil, né? Por quê? Por uma questão de costumes, né? Mas aqui, ó, lá na plataforma, aqueles homens clamavam em voz alta, dizendo, levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Então, nós encontramos aqui uma continuidade daquela liturgia, mas agora um mover dentro do coração daquele povo, levando ao arrependimento, levando à confissão, levando à percepção dos pecados dos seus antepassados, e eles mudando de atitude. E nós encontramos aqui então, logo em seguida, quando é dito a eles em voz alta que louvem ao Senhor, nós temos aqui o conteúdo desse louvor. E aqui é importante nós vermos, sabe, que pode ser um modelo também para nós, para as nossas orações. Tem gente que diz que não sabe como orar, né? Olha como é que eles começam. Eles dizem assim, ó, bendito seja o teu nome, glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Eu acho essa frase sensacional. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Significa o quê? Que não existem palavras humanas capazes de louvar a Deus, porque a grandeza de Deus é tão suprema que ela está acima de qualquer expressão. Mas não é por isso que nós não vamos expressar. Por isso que nós temos o Espírito Santo, né? No versículo 6 ele diz, ó, só tu, Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus. Olha como ele vai, né? Ele diz assim, Deus fez o céu, mas fez os mais altos céus e tudo que neles há. Aqui está falando do quê? Está falando do céu, né? E está falando dos céus e dos seres celestiais. Está falando de tudo que existe lá no céu. Foi Deus quem fez. E daí diz assim, a terra e tudo que nela existe. Então se refere a nós, né, todos, os mares e tudo que neles existe. Porque os mares também são de uma grandeza extraordinária. Está louvando a Deus e dizendo, tu deste vida a todos os seres. E os exércitos dos céus te adoram. São os anjos, os exércitos do céu. Então aqui ele une a criação de todos os céus, de toda a terra e dos mares e de todos os seres viventes, homens e anjos, e os animais devem louvar ao Deus Todo-Poderoso. Então toda a oração, ela começa com louvores, né? Como que é a oração dominical, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É adoração. E você pode lembrar tudo que Deus fez e a sua grandeza.
Daí no versículo 7, eles começam a dizer: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Então, escolheu Abraão, trouxe de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Significa o quê? Que Deus mudou aquele homem. Está assim na versão de vocês? Escolheu Abraão e depois deu o nome dele de Abraão, pai de multidões. E ali começa, nessa oração, eles começam a descrever como Deus criou a nação a partir de um homem chamado Abraão. Toda a nação começou por esse homem. E agora, tanto tempo depois, eles estavam naquela situação, tributários dos seus povos em volta, porque eles não eram livres. Tinham que pagar imposto, né? Eles voltaram para a terra, mas a terra ainda estava sob domínio estrangeiro. Era uma situação difícil, porque eles foram permitidos voltar para a terra. Então essa oração, nós vamos resumi-la, porque ela é bem grande. Eles começam falando de Abraão, daí no versículo 9 diz assim: Viste o nosso sofrimento, o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, no Mar Vermelho, você fez sinais, dividiu o mar, deu a nuvem, deu a coluna de fogo, dos céus falaste. Eles vão descrevendo toda a história. E por que eles conseguem descrever a história? Aqui é importante. Por quê? Porque estudaram um pouquinho antes, né? Oração, irmãos, oração é falar a palavra de Deus para Deus. Isso é uma coisa que a gente às vezes não entende, né? O que é orar, né? Orar conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim que se nós pedirmos conforme a sua vontade, como é que a gente vai saber a vontade de Deus? É você orando a palavra de Deus. Eles estão orando a palavra de Deus. Eles estão orando a história do povo. Entende? O Mateus e a Fernanda vão orar, né? Juntos. E daí, o que nós vamos orar? Vamos pedir. Então, vamos pedir o quê? Vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, vamos pedir aquilo outro. Vamos agradecer? Vamos. Vamos agradecer isso, vamos agradecer aquilo, vamos agradecer aquilo outro. Tudo bem. Porém, deveria ser: vamos pedir tal coisa. Onde que está escrito que a gente pode pedir isso? Daí vocês encontram, e daí vocês oram a própria palavra de Deus, que prometeu isso que vocês estão pedindo. Estão entendendo? Orar é devolver para Deus as suas palavras, e Ele pega e manda de volta em forma de resposta, porque nós então estamos orando de conformidade com a sua vontade. Por que muita gente não tem respostas às suas orações? Porque não conseguem falar nas suas orações o que Deus falaria. Paulo ele fala isso de uma outra forma, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que é a renovação do entendimento? É você pegar a palavra de Deus e fazer com que ela se torne
a sua própria palavra. Daí a sua oração não vai ser egoísta, a sua oração não vai ser pecaminosa. Esse povo aqui ouviu a palavra e quando foi orar, o que eles oraram? Oraram a palavra, lembraram ao Senhor a história, aonde, ó Senhor, o Senhor escolheu Abraão, basicamente é isso, vou resumir aqui essa oração. O Senhor escolheu Abraão e o fez pai da nossa nação, mas daí nós fomos para o Egito, porque ficamos lá escravizados. O Senhor ouviu o nosso clamor, e daí o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor nos libertou, abriu o mar, nos deu a nuvem, nos deu a coluna, nos deu água, nos deu maná, isso que ele está falando aqui. E nós seguimos adiante, só que a gente pecou no deserto, né? Nós fomos terríveis no deserto, mas mesmo assim o Senhor nos amou no deserto e nunca deixou faltar nada. Olha o que diz no versículo 21, eles oram dizendo assim: durante 40 anos, tu nos sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Sabe o que é andar 40 anos e o pé não ficar inchado? É o sonho de muita gente, né? 40 anos no deserto. Deus os sustentou e eles ficavam lembrando Deus. Será que Deus precisa ser lembrado? Não, é que oração é você falar aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Isso é orar. E daí eles continuam lembrando e falando, ó, eles conquistaram, entraram na terra prometida, mas lá dentro pecaram. E cada vez que o Senhor abençoava, logo em seguida eles se esqueciam. Essa era a oração, usando a palavra de Deus e confessando que eles não foram fiéis durante toda a história, mas que cada vez que Deus os abençoava, eles logo em seguida pecavam. Daí no final, olha o que diz no versículo 30, já está chegando no final da oração, né? E durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Então, em todo o tempo, eles estão falando, o Senhor foi paciente com o povo, e o teu Espírito Santo falou através dos profetas, advertindo. Daí eles chegam nesse ponto, no 32, que é o ponto do pedido. No versículo 32 diz assim: agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso, temível e fiel, a tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. Essa é a petição. Eles estão dizendo, olha, nós conhecemos a história, nós sabemos que fizemos tudo errado, que a gente pecava, mas agora, Senhor, dessa vez, é a nossa vez, estamos aqui. Não seja indiferente, Senhor, para conosco e para com o nosso sofrimento. E eles ainda dizem no versículo 33, em tudo o que nos aconteceu, fostes justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Deus é fiel. Tem um texto no Novo Testamento que diz assim, se formos infiéis, Ele continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade de Deus. Só que essa fidelidade de Deus, ela é uma fidelidade justa. Por isso que eles dizem aqui, ó, fostes justo, apesar de tudo que aconteceu. E no versículo 36, no final da oração, eles dizem assim, vê, porém,
que hoje somos escravos. Escravos na terra que destes aos nossos antepassados, para que usufruíssemos dos seus frutos e das suas boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que pusestes sobre nós. Grande é a nossa angústia. Entendeu? Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um resumo aqui, né? Aspecto externo. Plataforma, certo? Aleluia, glória a Deus, amém. Rosto no chão, jejum, oração, pano de saco, cinza na cabeça, arrependimento. Daí na oração vem o quê? Confissão fundamentada na palavra de Deus. E nem sempre a gente age assim, né? Às vezes é só conversa fiada. A gente pega e diz, Senhor, não sei o que e tal. Mas daí falta a última parte que está no versículo 38. Eu quero saber quantos aqui estão dispostos a isso. Diz assim, em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que assinaram o acordo. Então, já pararam para pensar? Eles assinaram um contrato com quem? Eles assinaram um contrato com Deus. Vou ler de novo. Leia para nós. Por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos. E selam os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles assinaram um pacto, um compromisso, um acordo, um contrato que foi redigido. E todos os seus líderes, em nome do povo, marcaram esse contrato, assinando o contrato diante de Deus. Porque a pessoa que está verdadeiramente arrependida, ela se compromete. Irmãos, a Bíblia diz assim, não vote precipitadamente. Mas se você fizer um voto, apressa-te em cumprir. Eles não só fizeram um voto, um acordo, um contrato, como eles redigiram e assinaram. Numa demonstração de que eles queriam ser diferentes dos seus antepassados e eles queriam a bênção e a graça de Deus sobre eles. Nós estamos quase chegando no final dos pós-exílicos e aqui eu gostaria de dar um parêntese, que enquanto isso estava acontecendo aqui, sabe o que estava acontecendo lá no palácio de Xerxes? É da mesma época. Sabe o que estava acontecendo lá? Que eles estão aqui, voltaram para a terra, né? Construíram os muros, tinham suas casas e agora estavam reconstruindo o interior, o coração. Enquanto isso, tinha um cara chamado Amã pedindo a cabeça de todos os judeus e a morte deles. E o rei Xerxes assinou um decreto irrevogável. Porque quando o rei assinava um decreto, não podia ser revogado nem por ele. Foi quando Deus moveu a história. Foi quando Deus moveu a história e a rainha Vasti não quis ser exibida pelo rei no desfile real. Disse, não vou. E o rei, como assim? Eu quero mostrar a sua beleza, não vou.
Daí o que aconteceu? Disseram para o rei, ela desobedeceu e todas as mulheres do reino vão desobedecer aos maridos agora, por causa do exemplo da Vasti. E daí o rei a tirou, né, como rainha, e foi feito um concurso de beleza. E uma moça chamada Hadassa, ela ganhou esse concurso de beleza, né? Uma moça chamada Hadassa. Teve todo aquele preparo, né? O rei se agradou de Hadassa. Mudaram o nome dela, né? Para Esther. Hadassa, sabe o que significa? Hadassa significa murta. Seria aquele matinho que crescia em tudo quanto é lado. Comum. Uma murta. E Esther significa estrela. Deus moveu as circunstâncias. Pegou a murta, transformou numa estrela. Foi aceita pelo rei Xerxes. E daí o que aconteceu? Depois teve o decreto, porque tinha um inimigo do povo de Deus, que queria a morte dos judeus, e conseguiu esse decreto com o rei. Todos conhecem a história que Esther, né? Ela pediu que todo mundo jejuasse, orasse, e ela entrou na presença do rei. Qualquer que entrasse seria morto imediatamente. Mas o rei estendeu o cetro de ouro. Ela tocou no cetro de ouro. E o rei disse, o que você quer? Até metade do reino te darei. Porque ela achava graça aos olhos do rei. E ela disse, eu quero um banquete. Foi feito um banquete. Daí no banquete o rei já curioso, o que você quer, rainha? Eu quero um outro banquete. Mulher é um bicho esperto, né? Porque se aguçar a curiosidade, a pessoa fica... Enquanto não descobrir o que essa mulher quer... Até que ela, resumindo, né? Ela se apresenta ao rei. Como judia, o rei não sabia que ela era do povo judaico. E diz, olha, querem matar o meu povo. E caiu a ficha do rei que a mulher dele era judia e que ele assinou um decreto que fatalmente faria o extermínio de todos os judeus, inclusive ela. Um decreto que não se podia revogar. Deus moveu toda essa circunstância, todos conhecem a história de Esther, né? E sabem que Amã foi enforcado na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Só que o rei daí foi dormir e ele teve insônia. Lembra quando o rei teve insônia? Eu não estou falando cronologicamente, mas os irmãos se lembram. O rei teve uma insônia e nessa insônia ele lembrou que tinha um cara chamado Mardoqueu que tinha salvado ele de uma conspiração. E ele perguntou, veja nos livros o que foi dado a esse homem. E disseram nada, ele não ganhou nada com isso. E daí quando chega Amã, o rei olha para ele, e Amã era um braço direito, disse, o que se daria a um homem que te fez um grande benefício que ainda não foi honrado? E daí o Amã pensou, é comigo, sou eu. Ele disse, eu colocaria ele com vestes, trajes nobres, em cima de um cavalo, faria desfilar diante do povo. E daí ele disse assim, então prepare tudo para o Mardoqueu. E no final o próprio Amã foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Só que o decreto era irrevogável. E o rei diz, Mardoqueu, está aqui um papel, escreva o que você quiser, que eu assino.
Não é a mão de Deus? E Mardoqueu disse assim: o que eu quero é que todos os judeus de todas essas províncias, 128, tenham o direito a armamento e a se defender dos ataques de qualquer pessoa. E o povo de Deus foi preservado pela providência de Deus. Então, enquanto havia arrependimento do povo lá em Jerusalém, havia uma conspiração no palácio para o extermínio deles. E o que acontece? Deus, dono de todas as circunstâncias, ouve as orações, está agindo mesmo quando nós não estamos vendo e quando nós nem sequer suspeitamos que Ele está operando. Qual o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus? Esther, né? Não aparece, mas a mão de Deus está em todo o livro, né? E tem uma curiosidade, sabe? Tem 4... Como é que é o nome daquilo quando, por exemplo, Rebeca, rainha, elegante, bela, é acróstico, né? Quando se pega a primeira... Sabe quantos acrósticos com o nome de Deus tem? Oi, filho? Eu pensei que você tinha falado. É acróstico, né? Mesmo. Sabe quantos tem no livro de Esther? 4. Tem assim, o tetragrama sagrado, Yahvé, no começo do livro, logo depois, no final, e por último aparece assim, eu sou. Como se for uma assinatura. Tudo em acróstico. Evidentemente que no hebraico, né? Porque traduzindo para o português ele não vai ver nada. Então você tem que... Eu estudo hebraico, tá, filho? Isto é, Deus deixa a sua assinatura ali, ó. Estou agindo, você não está vendo, você não está percebendo, mas eu estou fazendo. E aparece no começo, e aparece depois, e vai o nome mais uma vez, e no final, eu sou o que sou. Da mesma forma como apareceu a Moisés, né? Quando Moisés perguntou, quando eu for, me perguntarem qual Deus que me mandou, que eu sei que lá no Egito tem milhares de deuses, e o faraó vai perguntar, mas você veio em nome de Deus, mas qual dos milhares? E Deus diz assim, diga que eu sou, te enviou. E esse grande eu sou, é aquele que age nos bastidores também, para libertação do seu povo. No livro de Neemias, eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas Deus já estava atendendo a oração e preservando o seu povo. E assim Ele faz conosco também, quando nós nos submetemos totalmente ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos, ó Deus, ter o entendimento dela e sabermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pedimos a Deus que a Tua palavra penetre tão profundamente no nosso ser que transforme a nossa percepção deste mundo. Que possamos perceber a Tua mão poderosa agindo em cada situação. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.